Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, como nos ensina Isaías 6:3. Neste momento sagrado da madrugada, venho diante de ti, meu Deus, reconhecendo que tu és o Criador dos céus e da terra, aquele que não dorme nem cochila, conforme o Salmo 2:4 nos assegura. Tu és o grande eu sou, o mesmo ontem, hoje e eternamente, como declara Hebreus 13:8. Louvado seja o teu nome, que é sobre todo nome, pois em ti encontro refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente na angústia, segundo o Salmo 46:1. Tu és a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, conforme João 1:5. E nesta madrugada, tua luz dissipa toda sombra de insônia e inquietação do meu coração. Senhor, venho perante ti reconhecendo meus pecados e falhas. Como está escrito em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peço perdão pelos momentos em que duvidei do teu cuidado, pelos instantes em que a ansiedade tomou lugar da confiança, pelas vezes em que busquei descanso em coisas terrenas ao invés de encontrar em ti minha paz verdadeira. Perdoa-me por cada pensamento de desconfiança, cada palavra de murmuração, cada atitude que não glorificou teu santo nome. Como publicano no templo, bato no peito e digo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, conforme Lucas 18:13. Lava-me com o sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, e torna-me mais branco que a neve, como prometes no Salmo 51:7. Meu Pai Celestial, tu conheces as noites em claro, os pensamentos que se agitam como ondas do mar em tempestade. Tu vês quando me deito e quando me levanto, conheces meus pensamentos desde longe, como declara o Salmo 139:2. Quantas madrugadas passei com os olhos abertos, observando as horas passarem no relógio, sentindo o peso da fadiga, mas sem conseguir entregar-me ao descanso que tanto necessito. Tu sabes que a insônia tem sido como um ladrão que vem de noite, conforme João 10:10, tentando roubar minha paz, matar minha alegria e destruir minha esperança. Mas tu, Senhor, vieste para que eu tenha vida e vida em abundância. Reconheço que muitas vezes a insônia nasce da ansiedade, das preocupações que carrego sobre os ombros como um fardo pesado. Jesus nos convida em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como uma criança que não consegue dormir por medo do escuro, eu também tenho permitido que os medos e as preocupações do dia a dia roubem meu descanso noturno. Mas tu, Senhor, és maior que qualquer circunstância que me tire o sono. Tu és o Deus que nunca dorme, que vigia sobre mim cada momento, e por isso posso confiar que tu cuidarás de tudo aquilo que me inquieta. Como o salmista declara no Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Senhor, coloco diante de ti cada motivo que tem tirado o meu sono, as preocupações financeiras, os relacionamentos conturbados, os projetos do trabalho, a saúde da família, os sonhos que parecem distantes. Mas lembro-me da tua palavra em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Pai amado, tua palavra está repleta de promessas de paz e descanso para aqueles que confiam em ti. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias externas, não é abalada pelas tempestades da vida, não é roubada pelas preocupações da madrugada. É uma paz que excede todo o entendimento, que guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Tu és o Deus da paz que em breve esmagará Satanás debaixo dos meus pés, como promete Romanos 16:20. Senhor, creio que tu tens um propósito perfeito até mesmo para estas noites de insônia. Talvez seja para me ensinar a depender mais de ti,
para me mostrar que minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra, conforme o Salmo 1:2. Talvez seja para que eu aprenda a orar mais fervorosamente, como Jesus que se levantava de madrugada para orar, segundo Marcos 1h35. Ou talvez seja para que eu compreenda mais profundamente o valor do descanso que tu ofereces, não apenas para o corpo, mas para a alma cansada. Tu prometes em Mateus 11h29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este descanso que Jesus oferece é mais profundo que o sono físico. É o descanso da alma que encontra sua âncora em Deus. Mesmo que meu corpo esteja inquieto, minha alma pode descansar na certeza do teu amor inalterável. Como um bebê que dorme tranquilo nos braços da mãe, assim posso descansar nos teus braços eternos, pois tu és meu refúgio e fortaleza, como declara o Salmo 91:2. Senhor Jesus, tu conheces a ansiedade que muitas vezes acompanha a insônia, os pensamentos que giram em círculos como um redemoinho, as preocupações que crescem na escuridão da noite como sombras ameaçadoras. Mas tua palavra me instrui em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje, nesta madrugada sagrada, eu lanço sobre ti cada ansiedade, cada preocupação, cada medo que tem roubado meu sono. A ansiedade sussurra mentiras em meus ouvidos, dizendo que tu não és suficiente, que preciso carregar todos os fardos sozinho. Mas tu, Senhor, me lembras em Mateus 6:26 que eu valho mais que as aves do céu, que são alimentadas pelo Pai Celestial sem que elas plantem ou colham. Se tu cuidas dos lírios do campo, que hoje existem e amanhã são lançados no forno, quanto mais cuidarás de mim, que sou teu filho amado. Jesus ensinou-nos a não nos inquietarmos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, conforme Mateus 6:34. Perdoa-me, Senhor, por tentar carregar os fardos de todos os dias de uma só vez. Ajuda-me a viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez, confiando que tu estás no controle de todas as coisas. Tu és o mesmo Deus que acalmou a tempestade no mar da Galileia com uma palavra. Acalma-te e aquieta-te, conforme Marcos 4:39. Fala essa mesma palavra sobre a tempestade dos meus pensamentos ansiosos. Que tua paz sobrenatural inunde meu coração e minha mente neste exato momento. Respiro profundamente tua presença, sabendo que cada respiração é um presente teu. Quando a ansiedade tentar retornar, lembrar-me-ei de que tu és o Deus que está assentado sobre o círculo da terra, e os seus moradores são como gafanhotos, conforme Isaías 42:22. Minhas preocupações são pequenas diante da tua grandeza majestosa. Pai protetor, uma das razões pelas quais o sono foge de mim é o medo do que pode acontecer durante a noite. Mas tu me asseguras no Salmo 91:5-6 que não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Como um pai terreno protege seus filhos durante a noite, tu, Pai Celestial, és infinitamente mais cuidadoso e vigilante. Tu não dormitas nem dormes. Tua vigilância sobre mim é constante e perfeita. Quando me deito para dormir, não preciso ficar alerta, pois tu estás de guarda. O Salmo 1:2 nos ensina que é inútil levantar de madrugada e descansar tarde, comendo o pão de dores, pois aos seus amados ele dá o sono. Senhor, quero ser contado entre teus amados que recebem o dom do sono tranquilo. Tu ordenaste aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos, conforme o Salmo 91:11. Estes anjos poderosos estão acampados ao redor daqueles que te temem e os livram, como promete o Salmo 34:7. Posso descansar sabendo que sou guardado por seres celestiais que não dormem, que são mais poderosos que qualquer força das trevas. A escuridão da noite não é obstáculo para ti,
pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti, conforme o Salmo 3, 9, 12. Tu vês na escuridão como se fosse dia claro. Nada pode se aproximar de mim sem passar primeiro por tua permissão. Como Jó declarou, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, conforme Jó 1:21. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, posso confiar que tu és bom e que teus planos para mim são de bem e não de mal, para me dar o fim que eu espero, como promete Jeremias 29:11. Senhor Todo-Poderoso, tua palavra em Isaías 40:31 promete que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nesta madrugada, eu espero em ti para a renovação das minhas forças físicas, mentais e espirituais. Meu corpo está cansado, mas meu espírito se fortalece na tua presença. Tu és o Deus que dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, conforme Isaías 42:29. Reconheço que sem ti nada posso fazer, mas em ti posso todas as coisas, conforme Filipenses 4:13. Tu és a fonte inesgotável de energia e vitalidade. Quando estou fraco, então sou forte, porque tua força se aperfeiçoa na fraqueza, como Paulo aprendeu em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Esta insônia que me aflige pode ser uma oportunidade para experimentar tua força sobrenatural sustentando-me. Como Jesus passou noites inteiras em oração, e mesmo assim estava cheio de energia para ministrar durante o dia, tu podes me dar forças mesmo quando o sono me escapa. Talvez estas madrugadas sejam tempos especiais de comunhão contigo, momentos únicos onde posso te conhecer mais intimamente. Como Samuel, que foi chamado por Deus durante a noite, conforme 1 Samuel 3. Talvez tu queiras me falar algo especial nestas horas silenciosas. Abro meu coração para ouvir tua voz mansa e suave. Tu renovas minhas forças como a da águia, conforme o Salmo 103:5. A águia passa por um processo de renovação onde perde suas penas velhas e cresce em penas novas, ganha um bico novo e garras novas. Talvez essa temporada de insônia seja meu processo de renovação, onde tu estás trocando minhas antigas formas de lidar com o estresse e a ansiedade por novas estratégias baseadas na confiança em ti. Pai misericordioso, uma das principais causas da minha insônia são as preocupações que carrego. Jesus nos ensinou em Mateus 6, 25 e 26 a não nos inquietarmos com nossa vida, com o que havemos de comer ou beber, nem com o nosso corpo, com o que havemos de vestir. A vida não é mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Senhor, entrego-te cada preocupação que tem roubado o meu sono. Entrego as preocupações financeiras, sabendo que tu és Jeová Jireh, o Deus que provê. Tu supres todas as minhas necessidades segundo tuas riquezas na glória em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:19. Entrego as preocupações com a saúde, lembrando que tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Tu levas sobre ti as nossas enfermidades e as nossas dores levas sobre ti, conforme Isaías 53:4. Entrego as preocupações com os relacionamentos, confiando que tu podes restaurar corações quebrantados e reconciliar pessoas afastadas. Tu és especialista em transformar maldição em bênção, como fez com José no Egito. Entrego as preocupações com o futuro, sabendo que tu já estás no meu amanhã preparando o caminho. Teus pensamentos para comigo são de paz e não de mal, para me dar o fim que eu espero, conforme Jeremias 29:11. Entrego as preocupações com os filhos, lembrando que tu os amas ainda mais do que eu. Tu és o pastor que apacenta seu rebanho e em seus braços recolhe os cordeirinhos, conforme Isaías 40:11. Entrego as preocupações com o trabalho, confiando que tu abres portas que ninguém pode fechar e fechas portas que ninguém pode abrir, conforme Apocalipse 3:8.
Como um rio que encontra o mar e pode finalmente descansar de sua jornada, assim entrego todas essas preocupações ao oceano infinito do teu amor e cuidado. Espírito Santo Consolador, tu foste enviado para estar comigo para sempre, conforme João 14h16. Nesta madrugada, sinto tua presença suave e consoladora enchendo este ambiente. Tu és o Consolador que Jesus prometeu enviar, o Espírito da verdade que me guia em toda a verdade. Quando me sinto sozinho na escuridão da noite, tu me lembras que nunca estou verdadeiramente só. Jesus prometeu em Mateus 28:20, Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta promessa inclui as madrugadas silenciosas, os momentos de insônia, as horas que parecem não passar. Tu estás aqui comigo neste exato momento. Tua presença é mais real que a escuridão ao meu redor, mais tangível que o colchão onde estou deitado. Tu és o Deus Emanuel, que significa Deus conosco, conforme Mateus 1h23. Não apenas Deus por mim ou Deus sobre mim, mas Deus comigo, ao meu lado, compartilhando cada momento desta experiência. Quando Elias estava fugindo e se escondeu numa caverna, tu não estavas no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas uma voz mansa e delicada, conforme Reis 19h12. Nesta quietude da madrugada, posso ouvir tua voz mansa falando paz ao meu coração. Tu me acalmas como uma mãe acalma seu bebê que chora na madrugada. Teu amor é mais terno que o abraço de uma mãe, mais seguro que os braços de um pai. Tu me carregas como o pastor carrega a ovelha ferida nos ombros, conforme Lucas 15h05. Como uma criança que adormece no colo dos pais durante uma viagem, posso descansar nos teus braços eternos, sabendo que tu cuidarás de tudo. Tu és meu escudo e meu protetor, minha torre forte onde posso me refugiar, conforme o Salmo 61:3. Deus de toda graça, mesmo em meio à dificuldade da insônia, meu coração transborda de gratidão. Como Jó declarou, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, conforme Jó 2h10. Em todas as coisas dou graças, pois está a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo, conforme 1 Tessalonicenses 5h18. Sou grato por estar vivo nesta madrugada, respirando o ar que tu criaste, com o coração que bate no ritmo que tu estabeleceste. Sou grato por ter uma cama onde me deitar, um teto sobre a cabeça, roupas para me cobrir. Milhões de pessoas no mundo não têm essas bênçãos básicas. Sou grato pela tua palavra que me consola nestas horas, pelas promessas que são sim e amém em Cristo Jesus, conforme 2 Coríntios 1h20. Sou grato pela salvação que recebi pela graça, mediante a fé. Não vem de mim, é dom de Deus, conforme Efésios 2:8-9. Sou grato pelo sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, conforme João 1h07. Sou grato pelo Espírito Santo que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8h26. Sou grato pelos anjos que me guardam, pela família que me ama, pelos amigos que me apoiam. Sou grato até mesmo por esta insônia, pois através dela estou aprendendo a depender mais de ti, a buscar-te com mais intensidade, a valorizar mais o dom do sono quando ele vem. Como Paulo aprendeu a se gloriar nas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse sobre ele, conforme 2 Coríntios 12h09, eu também me glorio nesta fragilidade porque ela me aproxima de ti. Tu és digno de toda a honra, glória e louvor. Tu és o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, conforme Apocalipse 22h13. Todo joelho se dobrará diante de ti, toda língua confessará que tu és Senhor, conforme Filipenses 2:10-11. Nesta madrugada, meus joelhos se dobram em adoração e minha língua confessa tua majestade. Pai Todo-Poderoso, pela fé declaro que tu és maior que minha insônia. Pela fé declaro que tua paz excede todo o entendimento e guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4h07. Pela fé declaro que em breve dormirei tranquilo, pois tu dás aos teus amados o sono, conforme o Salmo 2:7-2.
Pela fé declaro que esta fase passará, pois não há prova que perdure para sempre. Tu és fiel e não permitirás que eu seja tentado além das minhas forças, conforme 1 Coríntios 10:13. Pela fé declaro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8:28, incluindo esta temporada de insônia. Pela fé declaro que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, conforme Romanos 8:37. A insônia não me define. Ela é apenas uma circunstância temporária. Minha identidade está em Cristo Jesus. Sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro das promessas, templo do Espírito Santo. Pela fé declaro que o Senhor peleja por mim e eu estou em silêncio, conforme Êxodo 14:14. Não preciso lutar contra a insônia com minhas próprias forças. Tu lutas por mim. Pela fé declaro que o Senhor vai à minha frente e é a minha retaguarda, conforme Isaías 52:12. Tu preparas o caminho e também guardas minhas costas. Pela fé declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, conforme Isaías 54:17, incluindo as armas da ansiedade, do medo e da insônia. Pela fé declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, conforme 1 João 4:4. Pela fé declaro que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, conforme Filipenses 4:13. Pela fé declaro que minha ajuda vem do Senhor, que fez os céus e a terra, conforme o Salmo 1:2. Estas não são apenas palavras vazias, são decretos do céu baseados na tua palavra infalível. Senhor Jesus, neste momento sagrado da madrugada, faço uma entrega total da minha vida, dos meus medos, das minhas ansiedades e da minha insônia aos teus pés. Como Maria de Betânia derramou perfume sobre teus pés, conforme João 12:3, eu derramo toda a minha angústia diante de ti. Entrego-te não apenas meu pedido por sono, mas minha vida inteira. Se for da tua vontade que eu durma esta noite, que assim seja. Se for da tua vontade que eu permaneça acordado para um tempo especial de comunhão contigo, que assim seja também. Como Jesus orou no Getsêmani, não seja feita a minha vontade, mas a tua, conforme Lucas 22:42. Entrego minha agenda a ti. Entrego meus planos a ti. Entrego meus sonhos e expectativas a ti. Tu sabes melhor do que eu o que preciso. Talvez eu precise de uma noite de sono reparador, ou talvez precise de uma madrugada de oração e comunhão contigo. Confio em tua sabedoria perfeita. Como um rio que não luta contra suas margens, mas flui naturalmente em direção ao mar, assim flui em direção à tua vontade perfeita. Entrego também meu futuro a ti. Se esta insônia for um processo que durará mais tempo, dá-me graça para cada dia. Se for algo que se resolverá rapidamente, recebo com gratidão. Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos, conforme Isaías 55:9. Entrego minha reputação a ti, pois sei que tu zelará por ela. Entrego meu trabalho a ti, confiando que tu me darás sabedoria e energia mesmo quando o sono for escasso. Entrego minha família a ti, sabendo que tu a amas mais do que eu. Como Abraão entregou Isaque no altar, confiando que tu poderias ressuscitá-lo dos mortos, conforme Hebreus 11:19, eu entrego tudo que é precioso para mim, confiando em tua bondade infinita. Pai amado, ao encerrar este tempo de oração, meu coração está em paz. Sinto tua presença como um manto quente me cobrindo, tua paz como um rio fluindo através da minha alma. Seja qual for o resultado desta noite, sei que tu estarás comigo. Se eu dormir, sonharei sonhos abençoados guardados pelos teus anjos. Se permanecer acordado, desfrutarei de momentos preciosos em tua presença. A bênção sacerdotal de Números 6:24-26 ecoa em meu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta paz que tu me dás ninguém pode tirar. Esta paz permanecerá comigo não apenas esta noite, mas todos os dias da minha vida.
E quando a insônia tentar retornar, lembrarei deste momento, desta oração, desta entrega total a ti. Tu és o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, conforme 2 Coríntios 1, 3, 4. Obrigado por me ouvir nesta madrugada. Obrigado por tua paciência, teu amor incondicional, tua graça que é suficiente para mim. Agora, com o coração em paz e a mente tranquila, descanso na certeza de que tu cuidarás de todas as coisas. Amém e amém. Se você chegou até aqui nesta oração, certamente seu coração foi tocado pela paz de Deus. A insônia não tem a última palavra sobre sua vida. Deus tem. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. O Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Se esta oração abençoou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com um amigo que também precisa encontrar paz para dormir. Juntos, podemos espalhar a esperança e o consolo que vem do Senhor. Que Deus abençoe seu sono e seus sonhos. Durma na paz do Senhor.